Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa quinta aula da disciplina de Cálculo 1, Cálculo Diferencial e Integral. Eu sou a professora Aline, vocês já me conhecem, né? Das outras aulas que a gente teve. Bom, e para a aula de hoje, nós vamos falar de funções, mas de um outro tipo de função. Já vimos o que é uma função afim, uma função quadrática. Eu iniciei falando um pouquinho de função exponencial e na aula de hoje nós vamos ver o que é uma função exponencial, o que é uma função logarítmica e como que essas funções elas se comportam. Então, veja, quando a gente fala de função, função é uma relação. Quando tem uma relação entre dois elementos, entre dois conjuntos, nós podemos ter uma função. E essa função ela será baseada com as características, com aquilo que vai ser analisado, ok? Nós vimos a função afim, que é uma função que tem uma característica específica, um comportamento específico, e para a aula de hoje nós vamos conhecer a função exponencial e a função logarítmica, que como o próprio nome diz, nós vamos ter na função a exponencial, né, a ideia de exponencial e também a ideia de logaritmo, o logaritmo, quando nós temos essa característica na função, ok? Então, vamos analisar funções que possuem esse tipo de representação. Então, falar da função exponencial, da função logarítmica e, se nós tivermos tempo, também falar de função trigonométrica. Então, que são funções que complementam a ideia dessas funções que nós já vimos na aula anterior, tá? Então, o que é uma função exponencial? Ela é uma função que tem como lei de formação a elevado a x, com a maior que zero e a diferente de 1. Por que o a ele não pode ser 1? Por exemplo, se nós tivéssemos 1 elevado a x, 1 ao quadrado é 1. 1 elevado ao cubo também é 1. 1 elevado à quarta potência também é 1. Então, seria sempre 1. 1 elevado a essas relações nunca ia mudar, sempre seria 1. Então, essa função, ela não teria um comportamento exponencial. Então, por isso que o a tem que ser diferente de 1 e maior que zero. Ele não pode ser um valor, aqui a gente não vai considerar um valor negativo. Então, a lei de formação da função exponencial é essa daqui, a elevado a x. E por que ela chama função exponencial? Porque a variável, que é o x, está no expoente. Lembra da função quadrática ou função polinomial do segundo grau, em que o ao quadrado, né, estava o x elevado ao quadrado, que o maior termo, ou termo dominante era o x ao quadrado, por isso que era a função quadrática, aqui o x está no expoente, por isso que a gente chama de função exponencial. Esse é um exemplo de uma função exponencial, f de x igual a 3 elevado a x. Esse x, ele pode assumir qualquer valor. Pode ser 0, pode ser 1, pode ser menos 1, pode ser 2, pode ser 3, tá? E aqui nós temos dois exemplos de funções exponenciais. Essa, 2 elevado a x, e essa outra, 1/3 elevado a x. Veja que esse valor do a, né, esse é o termo geral da função exponencial, a elevado a x. Esse a, ele tem que ser diferente de 1 e maior que zero. Então, ele pode ser 2, ele pode ser 4, ele pode ser 3, ele pode ser 5. Ele também pode ser uma fração. E a gente vai ver a diferença quando nós temos uma fração, como esse valor de a, e quando nós temos um número inteiro nesse valor do a. Essa é a representação gráfica da função exponencial. Ela é uma exponencial, tá? Ela é diferente
quando temos função quadrática, e quando a gente tem uma reta, que essas são representações da função polinomial de segundo grau e da função afim. Desculpem. Aqui, quando A é maior que 1, como que a gente pode representar ou construir o gráfico dessa função? F de x igual a 2 elevado a x. Esse é um exemplo de uma função exponencial. Para você construir o gráfico, aquela ideia que eu havia comentado, para construir um gráfico da função afim ou da função quadrática, você pode continuar seguindo. O x, você pode substituir um valor negativo, o zero e um valor positivo. Posso substituir mais valores? Pode. Você pode substituir o 2, o 3. E aí você vai substituir no lugar do x por esses valores escolhidos. Então, f de menos 1 significa que no lugar do x, você vai substituir por menos 1. Por que que ficou meio? E aqui, nós precisamos de lembrar de algumas regras da exponenciação matemática básica. Você vai ter 2 elevado a menos 1. Quando a gente tem no expoente um número negativo, nós vamos inverter essa potência. Então, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2, então vai ficar meio. Então, lembre-se, anota aí. Quando você tem um número negativo no expoente, você precisa inverter a sua potência. Ok? Ok. Então, um primeiro ponto para marcar no gráfico é o menos 1 no x e meio no y. Quando x é zero, vai ficar 2 elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é quanto? 1. 2 elevado a 1, quanto que é? 2. Então, a gente tem o ponto 0 e 1, 1 e 2. E eles estão substituídos aqui na função, ó. Menos 1,5 ou 0,5, 0 no x e 1 no y, 1 no x, 2 no y. E a função exponencial é uma função que ela se aproxima muito do eixo x, mas ela não vai tocar o eixo x. Esse é o exemplo de uma função chamada de crescente, tá? Veja que os valores aqui, ó, eles vão crescendo. Era menos 1, o y foi meio. O x era 0, cresceu para 1. O y é 1, o x é 1, o y foi 2. Se você substitui o x por 2, fica 2 ao quadrado, que é 4. Então, seria 2 e 4. Se você substitui por 3, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, tá? Então, isso vai variando de acordo com as situações que você tem, tá bom? Então, esse é um exemplo de uma função crescente. Olha esse outro exemplo. Você tem uma função exponencial, f de x igual 1/3 elevado a x. O a, ele é maior que 0, só que agora ele está variando entre 0 e 1. Na anterior, o a era maior que 1. Então, se o a for maior que 1, nós temos uma função crescente. Se o a estiver entre 0 e 1, nós vamos ver que a gente tem uma função decrescente, tá? Então, vamos analisar. A f agora é 1/3 de x. Então, o nosso a é 1/3, aproximadamente 0,3333. Então, esse a está entre 0 e 1. Como que a gente constrói o gráfico? Substituindo valores no x para encontrar o y. Então, onde a gente tiver o x, nós vamos substituir menos 1, 0, 1.
ok? Então, a gente vai fazendo essas substituições. Então, veja. No lugar desse x, eu vou fazer ali no quadro, que eu acho que vai ficar... Nossa, vocês não... estão me vendo. Eu achei que a câmera estava desligada. Eu vou fazer esse exemplo aqui no quadro, tá? Para eu mostrar para você. E aí eu quero saber se tem alguma dúvida, algum questionamento em relação a esses valores, esses dados que a gente está analisando, tá? Então, ó, essa função f de x é igual a 1/3 elevado a x. Para a gente construir o gráfico ou trabalhar com a função, nós vamos sempre substituindo valores aqui para o x, ok? Então, eu posso substituir um valor negativo. O primeiro vai ser menos 1. Então, 1/3 elevado a menos 1. Ok. Quando você tem um valor elevado a um expoente negativo, o que eu falei antes? Nós vamos inverter. Se é 1/3, vai ficar 3 sobre 1 elevado a 1. 3 sobre 1 é 3. Elevado a 1, quanto que vai ser? 3. Tá? Então, quando você substitui o x por menos 1, quanto é o y? 3. f de 0. 1/3 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é quanto? 1. Nem precisamos mais fazer conta. E o outro, vamos calcular a f de 1. 1/3 elevado a 1, que é igual a quanto? O próprio 1/3. Eu vou colocar mais um valor, por exemplo, a f de 2. É 1/3 elevado ao quadrado. O que significa 1/3 ao quadrado? 1/3 vezes 1/3, que vai ser quanto? 1/9, tá? Observe o seguinte, a de menos 1 foi 3, a f de 0 foi 1, a f de 1 foi 1/3, a f de 2 foi 1/9. Está diminuindo. Ao invés de aumentar, como aconteceu no outro exemplo, os valores para as funções estão diminuindo. Esse gráfico vai ser um gráfico decrescente. Vamos substituir esses pontos no gráfico aqui. Ó, menos 1 e 3 foi o primeiro que a gente achou. 0 e 1, 1 e 1/3. Eu havia colocado aqui mais 1, né? 2 e 1/9. E aí, você pode ter mais valores. Essa é uma função decrescente. É diferente, ó. Os dados, né? Os valores estão decrescendo. E como eu disse, o gráfico ele não vai cortar o eixo x. Um é diferente do outro. Então, quando a gente analisa uma função que é chamada de crescente, ela tem um comportamento. Quando a gente analisa uma função decrescente, tem outro comportamento. E o que vai mudar? O que vai mudar é o valor do a. Lembre-se que a função exponencial, ela é a sua forma genérica, né, ou a sua lei de formação, é a elevado a x. O a ele pode mudar. Ele não vai ser 1 e ele não pode ser 0. Mas ele pode ser menor que 1? Também não. Ele tem que ser maior que 1. Ele pode ser 2, 3, 4, 5. Se ele for um valor inteiro, nós vamos ter uma função crescente. Se ele for um valor ou uma fração e ele estiver variando entre 0 e 1, tá? Ele vai ser uma função? Ele não, né? A representação vai ser uma função decrescente. E lembre-se, esses valores aqui para x, ó, eles vão variando de acordo com a situação novamente. Você pode explicar essa? 2 ao cubo dividido por 5 elevado à quarta ao quadrado. Tá. Deixa eu só, vou colocá-la ali no quadro. Opa, estava sem a minha câmera.
Só finalizando essa ideia aqui da função, e aí eu vou colocar esse exemplo, tá? Duas informações importantes. A intersecção da curva exponencial com o eixo y é no ponto de coordenadas 0 e 1, ou seja, o x é 0 e o y é igual a 1. A curva exponencial não intercepta o eixo x em nenhum ponto. Ela é definida sempre acima desse eixo, ou seja, quando você construir uma função exponencial, você não precisa construir valores abaixo do eixo x, tá? Por quê? Ela só vai estar acima do eixo x. Ela vai ficar muito próxima do eixo x, mas ela não vai interceptar o eixo x em nenhum ponto. Então, ela não rela no eixo x, mas ela é diferente quando intercepta o eixo y. Em quais coordenadas que ela intercepta o eixo y? No ponto Q, 0 e 1, tá bom? Que é essa, voltando então nos dois exemplos que nós vimos, ó, o y aqui é quanto? 1 e o x é 0. Olha a decrescente, também. y1, x igual a 0. Sempre vai acontecer isso na função exponencial. Nós vamos ver características da função logarítmica, que nós vamos ver que é ao contrário da função exponencial. Nós temos a função exponencial com a base e, que é o número de Euler, que é um número irracional, transcendente, representado por 2,71. Número de Neper, né? Eu falei Euler. Nós também temos um número de Euler na matemática, e eu acabei confundindo. Número de Neper, que é uma função exponencial elevado a x. Então, a base, veja aqui, ó. A elevado a x, quem que é a base? A base é o e. É uma função muito utilizada. E quando nós trabalharmos, por exemplo, com derivada, tá? Que nós falaremos ao longo da disciplina, nós vamos utilizar muito essa função. E essa função, ela descreve vários fenômenos naturais e evolutivos. Então, por meio dessa descrição de fenômenos, de situações, ela se tornou uma função importante quando a gente fala de função exponencial, ok? Nós vamos fazer agora uma situação-problema, mas antes de fazer a situação, vamos olhar para esse exemplo que a Giane trouxe. Eu vou escrever o exemplo no quadro, e aí, Giane, eu quero ver se essa é a representação correta quando eu colocar no quadro, tá? Eu vou só apagar aqui o que nós havíamos feito antes. Então, deixa eu ver. 2, então é 2 ao cubo, dividido por 5 à quarta, elevado ao quadrado. É isso? Tá? Se for isso, então vamos lá. Você pode resolver o que primeiro está dentro do parênteses e conservar o expoente. Então, por exemplo, você pode fazer 2 ao cubo, eu vou fazer detalhado, 2 vezes 2 vezes 2, dividido por 5 à quarta. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Isso ao quadrado, tá? Isso. Então tá, vamos lá. Ó, potência expoente. Essa é a base. Isso, 2 ao cubo, significa quantas vezes a gente vai multiplicar o 2. Quantas vezes eu estou multiplicando o 2? 3 vezes. E aqui, 5 à quarta, significa quantas vezes eu vou multiplicar o 5. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8.
5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Isso elevado ao quadrado. E aí, você multiplica ele vezes ele. Então, você vai fazer 8 sobre 625 vezes 8 sobre 625, tá? Outra forma de fazer. Você poderia fazer aqui, ó. Deixa eu só ter certeza que vai dar certo. 64. Tem que fazer 625 vezes 625. Tem que fazer a multiplicação. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 8, 16. 32, 64. Tá, pode ser. Ó, outra forma. Aqui você faz a multiplicação dos expoentes. Então, você vai fazer 2 elevado à sexta dividido por 5 elevado à oitava. Tá bom? Você também pode fazer desse jeito. E aí, você coloca aqui o resultado. 2 à sexta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E 5 à oitava é o 5 multiplicado 8 vezes, tá? Aí, aqui você pode colocar o resultado. 8 vezes 8 eu sei que é 64. Aí, se você puder multiplicar aqui, ó, 625 elevado ao quadrado ou 625 vezes 625, ok? Esse vai ser o resultado dessa multiplicação. O mais fácil, deixa eu só voltar aqui, que eu vi que você falou, desse jeito, certo? O 2 à sexta e 5 à oitava, porque aí a gente faz direto aqui. Aí você vai fazer 2 vezes 2, né? Multiplicando o 2 6 vezes e multiplicando o 5 8 vezes, tá? Essas duas formas de resolver, você pode trabalhar com função exponencial. Vamos ver um exemplo, né? Na verdade, uma situação problema, que fala de um laboratório. Certo laboratório está realizando um estudo sobre uma cultura bacteriana. No início, deixa eu só arrumar o fone aqui, que enroscou. No início do estudo, essa cultura possui uma população de 20.000 bactérias. Após T horas, foi verificado que essa população é dada por f de t, então é uma função de f em função de um tempo, que é igual a 20.000, que multiplica 1,2 elevado a t. Ou seja, a variável aqui agora é t. E esse tempo é dado em horas, ok? A primeira pergunta é: após 2 horas, qual será a população da cultura de bactérias? Item B. Após quantas horas a população de bactérias será de 41.472 bactérias, tá? Então, é com essa situação que a gente vai trabalhar para ver como resolve uma situação, um problema, ou um problema que a gente tem que envolva essa representação de uma função exponencial. Aqui uma função, uma situação de uma bactéria que vai ser modelada em relação ao tempo, tá? E aqui a gente vai fazer de duas formas. Por quê? A gente vai analisar a quantidade de bactérias em relação a um tempo e também a quantidade de horas para que se tenha uma certa quantidade de bactérias. Então, vamos lá para a primeira. Então, após 2 horas, qual será o número da população da cultura de bactérias? O que você vai fazer? Primeira coisa, são 2 horas. O 2 é o quê? O tempo. Então, onde tiver o t na função, a gente vai substituir por 2. Então, nesse t, a gente substitui por 2, e nesse expoente, nós também substituímos por 2. Deixa eu apagar essa de baixo. Então, vai ficar
f de 2 é igual a 20.000 vezes 1,2 ao quadrado. Primeira coisa, tá? Lembrando a matemática básica. Você faz essa exponenciação, 1,2 ao quadrado. 1,2 vezes 1,2, você multiplica por 28.000, tá? Então, nesse momento, e não só nesse momento, se você conseguisse ter uma calculadora junto com você, seria bem importante para ir acompanhando esses cálculos. 1,2 vezes 1,2 é 1,44, tá? Então, deixa eu apagar aqui, ó. Quando você multiplica 1,44 vezes os 20.000, que era a quantidade inicial de bactérias, você tem 28.800. Então, após 2 horas, qual que foi a quantidade de bactérias? 28.800. Veja que cresceu, tá? A população será de 28.800 bactérias. Deixa eu voltar que eu quero mostrar uma outra coisa. Agora, nós vamos analisar a situação em que nós precisamos determinar a quantidade de horas que se tem uma quantidade de bactérias, tá? Então, após quantas horas se tem aquela quantidade de 41.472. Só um pouquinho. Então, vamos lá. Após quantas horas se tem essa quantidade aqui de bactérias? 41.472. Essa é a função. O que a gente quer descobrir agora é esse valor do T aqui, ó. Por quê? Porque a gente já sabe quanto que é a F de T. Qual é o valor ou a quantidade de bactérias. Então, nós vamos fazer 41.472 igual a 20.000 vezes 1,2. Lembre-se que o nosso objetivo é achar o valor do T, é achar o tempo, quantas horas a população será de 41.472 bactérias, tá? Então, qual é essa quantidade? Como que a gente pode analisar essa situação? Vamos lá. Esse 20.000, ele está multiplicando o 1,2 elevado a t. Ele vai dividir o 41.472. Então, você vai pegar lá 41.472 e dividir por 20.000. Quando você divide esse valor, você vai ter 2,07 dividido por 20.000, 2,0736. Esse é o valor que você tem. Mas agora, você tem, de um lado, um número real, do outro, você também tem um número real, mas é um expoente. Como que a gente trabalha com essa ideia de expoente, ou melhor, como que eu encontro esse valor do T? Matemática básica. Nós vamos ter que aplicar logaritmo em ambos os lados. Por quê? Lembra quando a gente tinha lá 2x igual a 8, por exemplo? O que você fazia para achar o valor do x? Dividia o 8 por 2 e você saberia que o x é igual a 4. Aqui eu tenho uma exponencial. Nesse exemplo que eu acabei de mostrar para você, nós fazíamos a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. E aqui, se a gente tem um expoente, para determinar o valor desse expoente, você aplica logaritmo em ambos os lados. Então, vai ficar o log de 2,0736
é igual ao log de 1,2 elevado a t. E em uma das propriedades do logaritmo quando você tem um exponencial, a gente chama de regra do tombo. Esse expoente vem multiplicando o logaritmo. Então, a gente tem o log de 2,0736 é igual a t vezes o log de 1,2. Como aqui a gente tem uma multiplicação e a nossa intenção é determinar o valor do t, vai ficar t igual log de 2,0736 dividido pelo log de 1,2. E aqui essa é a função que você vai utilizar. Então, se você tem uma calculadora, uma científica, você digita lá log de 2,0736 dividido pelo log de 1,2. Ou você encontra o log de 2,0736 e divide pelo log de 1,2, ok? Que você vai achar o tempo igual a 4. Esse tempo de 4 significa que a função, né? No caso, em 4 horas, essa vai ser a população de bactérias. Em 4 horas, a população de bactérias é de 41.472 bactérias. Ok? Então, esse foi um exemplo de uma situação que a gente tem uma função exponencial. Qual outro tipo de função que a gente tem? A função logarítmica, tá? Em que a função ela estará relacionada com um logaritmo. Então, a função que ela é definida dos reais aos reais, dada por f de x é log de x na base a, com a maior que zero e a diferente de 1, é denominada função logarítmica. Então, agora, a regra ou a lei de formação, ela vai ter um log, e a gente chama log de x na base a. Então, esse a aqui, ó, é a base, e esse x é o valor do logaritmo dessa função. Nós podemos ter a função log de x como um exemplo, tá? Log de x, e a função agora, ela vai ser o inverso da função exponencial. E a gente vai ver um exemplo. Então, alguns exemplos. Log de x na base a é a regra, a lei de formação. Um exemplo, log de x na base 2. Então, esse a sendo 2. Ou a podendo ser 1/3, uma fração. Lembre-se que a gente viu esses dois exemplos, mas como função exponencial. O a elevado a x, nós vimos o 2 elevado a x e 1/3 elevado a x. Aqui, funções exponenciais. E aqui, funções logarítmicas. Por que exponencial? Porque o x está no expoente. Por que logarítmica? Porque a gente tem um logaritmo relacionando com a nossa variável, tá? Então, deixa relacionar com esses valores. Você quer copiar o do quadro, Giane? Não entendi. Você manda novamente? Tá? Então, essa é a função. Um exemplo de uma função logarítmica, quando a é maior que 1. Então, no lugar do, para construir o gráfico, a ideia é a mesma. No lugar do x, nós vamos substituir valores positivos, tá? Porque aqui a gente não vai ter valores negativos. Então, meio, log de 2, log de meio na base 2. Como que vai ficar? Ó, é o log de 1/2 na base 2. Isso é igual a quanto? É igual a um valor
Eu vou colocar aqui chamar de y, porque a gente não tem. Como que a gente resolve? Lembrando de logaritmo, é a base elevado a esse valor tem que ser igual a esse. Então, nós vamos ter que 2 elevado a y é igual a 1 sobre 2. Como que a gente consegue escrever essa igualdade? Como que eu escrevo 1/2 na base 2? Lembra quando a gente fez o inverso? Eu posso escrever 2 elevado a y igual a 2 elevado a menos 1, ó. Lembra que 1/2 eu posso vir para o 2 elevado a menos 1 e o 2 elevado a menos 1 eu posso ir para meio? Quando eu simplifico as bases, quem sobra? Y igual a menos 1. Quem que é o valor do y? Menos 1, tá? Então, na função logarítmica, eu tenho que aplicar e utilizar as propriedades de logaritmo. Na função exponencial, a gente tem que determinar e trabalhar com a função logarítmica. Ah, tá, você quer copiar? Só um pouquinho. Esse? Exemplos? Pode tirar uma foto também, se ficar mais fácil. Já deu tempo? Então, aqui, ó, nós temos que a f de meio é igual a menos 1. Vamos calcular agora. Aqui no lugar de meio, eu vou substituir por 1, tá? Log de 1. Nós queremos saber que 2 elevado a que número é igual a 1. Quando a gente fala que qualquer número elevado a 0 é 1, nós podemos escrever que 2 elevado a 1 é igual a 2 elevado a 0. Então, dessa representação, nós temos que o y é igual a quanto? 0. Quem que é o valor da f de 1? 0. Tá? Então, aqui você vai aplicando as propriedades de logaritmo. Vamos aplicar a outra. No lugar do 1, eu vou substituir por 2. Então, vai ficar 2 elevado a y é igual a 2. Que número que vai ser aqui no expoente para se manter essa igualdade de 2 igual a 2? Só pode ser ali no lugar do expoente 1. 2 elevado a 1 é 2. Então, aqui, nós vamos ter 2 elevado a 1, que é 2. Que o y, nesse caso aqui, ó, ele vai ser 1. 1. O ponto é 2 e 1. Ok? E aí, pode ser construído o gráfico. O x meio, então tá aqui, ó, no y menos 1, no x 1, o y é 0, no x 2, o y foi 1. Quando a gente tem essa situação, nós temos uma função crescente. Era 0,5, foi para menos 1. Era 1, subiu para 0. 2, 1. Então, ela é uma função que tem essa característica, ó, uma função logarítmica. E quando é uma função logarítmica decrescente? O a, ele vai variar de 0 a 1, que é uma mesma ideia que a gente tinha da função exponencial. Então, é o log de x na base 1/3. Substituir valores, 1/3. E aqui, uma dica, deixa eu voltar nessa. Como é 2, substitui meio,
né? Uma fração com denominador 2, substitui o 1 e substitui o 2 também. Aqui, como a base é 1/3, substitui o próprio 1/3, o 1 e o 3, que você já vai ter uma ideia de qual vai ser o comportamento dessa função. Então, aqui também, ó, o log de x na base 1/3 é igual a quanto? É igual a um determinado valor que eu vou chamar de y. Quem que é o x que a gente está analisando? O log de 1/3 na base 1/3. A ideia é a mesma do que a gente tinha feito antes. 1/3 elevado a y tem que ser igual a 1/3. Então, aqui, ó, 1/3 elevado a y tem que ser igual a 1/3. Elevado a quanto? Então, qual vai ser o valor aqui do expoente? Para que essa igualdade se mantenha, esse expoente só pode ser 1. Então, por isso, o y é igual a 1. Quanto que é o valor? 1. Vamos fazer agora para 1, tá? Então, no lugar desse 1/3, que é onde é o x, eu vou substituir por 1. 1/3 elevado a y tem que ser igual a 1. 1/3 elevado a y tem que ser igual a 1. Como que a gente tem 1/3 na 1/3 elevado a y tem que ser igual a 1. Como que a gente tem um valor decimal elevado a um expoente e vai ser igual a 1? A gente tem que lembrar de uma propriedade. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, aqui, ó, para essa igualdade se manter, qualquer número. Quem é esse número? 1/3 elevado a y. Que número elevado a um y é igual a 1? Então, aqui, ó, o y só pode ser quanto? 0. Por isso que aqui está 0. E o mesmo você vai fazer para o x igual a 3, tá? Vai fazer e trabalhar com essa propriedade. Então, deixa eu apagar aqui, aqui e aqui. 1/3. 1/3 elevado a y é igual a 3. Quanto será que vai ser? 1/3 a gente pode escrever como sendo 1/3, mas o expoente ele tem que ser negativo. Então, aqui é como se fosse 3 elevado a 1, tá? Quando a gente inverte, fica 1 sobre 3. Mas se eu invertir, eu preciso trocar o sinal do expoente. Então, por isso que o y aqui vai ser quanto? Menos 1. Menos 1. Quando você substitui esses valores no gráfico da função, você vai ter 1/3, então 1/3 está aqui, ó, que é 1 dividido por 3, aproximadamente 0,33, o y é 1. Quando x é 1, o y é 0, vai ser só sobre o eixo x. Quando x é 3, o y é menos 1. Com esses três valores, a gente tem o gráfico e essa representação da função logarítmica. Essa é uma função decrescente, tá? Então, ó, ela está decrescendo. Aqui, dois exemplos para a gente comparar. Quando a é maior que 1, ela é uma função crescente. E aqui é esse comportamento, ó, ela continuaria crescendo. Quando a estiver entre 0 e 1, é uma função decrescente. O a é quanto aqui? 1/10. O a aqui é igual a 1. Quando não tiver um número aqui embaixo, ele vai ser 1, tá?
por isso que ele é maior que 1. Na base 10. Deixa eu só ter certeza de uma coisa. Ó, vou só refazer o que eu falei. Aqui não é 1, é na base 10, tá? Base 10. Aqui 1/10, o A ele está entre 0 e 1, e aqui a base é 10, tá? Não é 1, até porque tem que ser maior que 1, é 10. Qual que é a diferença? Na função exponencial, a curva corta o eixo y. Agora, aqui na função logarítmica, ó, o gráfico vai cortar o eixo x no ponto 1 e 0. E a função logarítmica, ela nunca vai interceptar o eixo y em um ponto. Ela é definida à direita desse eixo. Quer ver? Eu vou colocar para você uma função logarítmica e uma exponencial para a gente analisar. Só um pouquinho. Ó, a diferença entre elas. Aqui a gente tem uma função logarítmica. Aqui a gente tem uma função exponencial, tá? Por quê? A logarítmica, ela corta o eixo x, mas não toca no eixo y. Ela se aproxima muito, mas ela não vai relar no eixo y. Já a exponencial é diferente. Ela corta o eixo y, mas não vai tocar o eixo x. Então, a gente fala que são funções inversas, tá? Elas podem ser consideradas funções inversas, ok? Estamos chegando ao fim da aula de hoje, né? Eu gostaria de trazer um exemplo de uma... Eu vou trazer só o exemplo da função que a gente tem, da situação, que diz o seguinte: é o acidente Césio 137. O que é esse acidente, né? O que aconteceu nesse acidente? Ele aconteceu em Goiânia, que foi uma substância, né? Uma máquina de radiografia que foi desmontada e que tinha nessa substância cloreto de césio 137, que é um pó branco similar ao sal e que ele brilha no escuro. Mas ele vai perdendo, né? A gente fala meia vida. Conforme o tempo vai passando, ele vai se diminuindo, ele vai se decompondo. E essa função que a gente tem aqui, espera um pouquinho. Essa função que a gente tem, ela modela essa concentração de césio conforme o tempo vai passando. Qual que é a função? 19,26 vezes meio elevado a t menos 1987 sobre 30. Ou seja, essa era a quantidade inicial de césio quando essa máquina de radiografia foi encontrada. Conforme o tempo foi passando, a gente tinha que, a cada 30 anos, a quantidade de césio ela ia diminuindo pela metade. Por isso que a gente fala meia vida, conforme o tempo ia passando. Então, essa é a função que modela. E aí pergunta qual a quantidade de césio que temos hoje. Hoje, nós estamos em que ano? 2021. Então, aqui, ó, você troca por 2021 e acha a quantidade de césio que nós temos hoje. Eu tenho aqui o cálculo para 2020. No lugar do tempo, né? Você substitui 2020 menos 1987, fica uma fração, 33 por 30, 1,1. Primeiro, você resolve a potência e a partir da multiplicação,
a partir da potência, você multiplica por 19,26. Então, no ano passado, a quantidade de césio era de 8,98 gramas. E para a semana que vem, a gente calcula, então, qual é a quantidade de césio nesse ano, tá? Então, uma substância que, conforme o tempo vai passando, ela vai perdendo essa quantidade que era dada ali em gramas, ok? Próxima aula a gente faz finaliza essa situação problema, vamos ver outros tipos de função, função trigonométrica, e conhece outras características de função, como o que é o limite de uma função e também a ideia de derivada de uma função. Bom descanso a todos, boa semana e até semana que vem na nossa sexta aula da disciplina. Até lá!